As pessoas são tão orgulhosas de seus nomes que elas tentam perpetuá-los a qualquer custo. Até o velho e calejado fanfarrão P.T. Barnum, o maior apresentador de sua época, triste porque não teve nenhum filho para continuar o nome da família, ofereceu ao seu neto, C.H. Seeley, $25 mil se ele adotasse o nome de Barnum Seeley. Por muitos séculos, nobres e magnatas financiavam artistas, músicos e autores para que os seus trabalhos artísticos fossem dedicados a eles. Bibliotecas e museus devem as suas mais ricas coleções a pessoas que não podiam suportar o fato de que os seus nomes pereceriam da memória da sua raça. A Biblioteca Pública de Nova York tem as suas coleções Astor e Lenox. O Metropolitan Museum perpetua os nomes de Benjamin Altman e J.P. Morgan. E quase todas as igrejas são embelezadas por vitrais comemorando os nomes dos seus doadores. Muitos prédios da maioria das universidades levam os nomes dos doadores, que contribuíram com grandes somas em dinheiro para obter essa honra. A maioria das pessoas não se lembra de nomes, pelo simples motivo que não dedicam o tempo e a energia necessários para concentrar, repetir e gravar nomes indelevelmente em suas mentes. Eles inventam desculpas, ou eles estão muito ocupados. Mas eles provavelmente não estavam mais ocupados do que Franklin D. Roosevelt. E ele dedicou tempo para lembrar e recordar até o nome dos mecânicos que ele encontrava. Aqui está uma ilustração. A organização Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não conseguia usar um carro normal porque as suas pernas eram paralisadas. W. F. Chamberlain e um mecânico o entregaram na Casa Branca. Eu tenho à minha frente uma carta do Sr. Chamberlain, relatando as suas experiências. Eu ensinei ao presidente Roosevelt como operar um carro com vários dispositivos fora do comum, mas ele me ensinou muito sobre a arte de lidar com pessoas. Quando eu passei pela Casa Branca, o Sr. Chamberlain escreveu, o presidente estava extremamente alegre e bem-humorado. Ele chamou-me pelo meu nome, fez-me sentir muito confortável e impressionou-me particularmente pelo fato de que ele estava vitalmente interessado nas coisas que eu tinha para mostrar e contar-lhe. O carro foi projetado de tal forma que poderia ser operado apenas com o uso das mãos. Uma multidão se ajuntou para ver o carro, e ele disse, eu o acho maravilhoso. Tudo o que você tem a fazer é apertar um botão e ele começa a mover, e você pode dirigi-lo sem nenhum esforço. Eu o acho fantástico. Não sei o que o faz mover. Gostaria de ter o tempo de desmontá-lo para ver como funciona. Quando os amigos e associados de Roosevelt admiraram a máquina, ele disse em sua presença, Sr. Chamberlain, eu certamente aprecio todo o tempo e esforço que o senhor dedicou desenvolvendo este carro. Certamente é uma obra de arte. Ele admirou o radiador, o retrovisor especial e o relógio, o refletor especial, o tipo de estofamento, a posição do assento do motorista, as malas especiais no porta-malas com as suas iniciais em cada mala. Em outras palavras, ele percebeu cada detalhe no qual eu havia dedicado tempo pensando e refletindo. Ele fez questão de apresentar as várias peças de equipamento para a Sra. Roosevelt, a Srta. Perkins, a ministra do Trabalho e a sua secretária. Ele até apresentou o carro ao velho porteiro da Casa Branca. George, você deve ter um cuidado especial com estas malas. Quando a aula de direção acabou, o presidente virou-se para mim e disse, Bem, Sr. Chamberlain, faz 30 minutos que a diretoria do Banco Central está me aguardando. Eu acho melhor eu voltar ao trabalho. Levei um mecânico comigo à Casa Branca. Ele foi apresentado a Roosevelt quando chegou. Ele não falou com o presidente e Roosevelt ouviu o seu nome apenas uma vez. Ele era um homem tímido e sempre ficava em segundo plano. Mas antes de nos deixar, o presidente procurou o mecânico,
o cumprimentou, o chamou pelo nome e agradeceu por ter vindo a Washington. E não havia nada de superficial em seu agradecimento. Ele foi sincero no que dizia. Eu senti isso. Alguns dias após retornar a Nova York, eu recebi uma foto autografada pelo presidente Roosevelt e um pequeno bilhete de agradecimento, novamente expressando a sua apreciação pela minha assistência. Como ele encontrou tempo para fazer isso é um mistério para mim. Franklin D. Roosevelt sabia que uma das formas mais simples, evidentes e importantes de obter boa vontade era lembrar-se dos nomes e fazer as pessoas se sentirem importantes. Mas quantos de nós fazemos isso? Metade do tempo nós somos apresentados a um estranho, passamos alguns minutos conversando e não conseguimos nem ao menos lembrar-nos do seu nome quando nos despedimos dele. Uma das primeiras lições que um político aprende é essa: recordar-se do nome de um eleitor é conquistá-lo, esquecê-lo significa perdê-lo. E a capacidade de lembrar-se de nomes é tão importante nos negócios e nos contatos sociais quanto na política. Napoleão III, o imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, gabava-se de que, apesar de todas as suas obrigações reais, ele conseguia lembrar-se do nome de cada pessoa que ele encontrava. A sua técnica, simples. Se ele não ouvia o nome distintivamente, ele dizia: "Perdoa-me, eu não ouvi claramente o seu nome." E se fosse um nome incomum, ele diria: "Você poderia soletrá-lo?" Durante uma conversa, ele se esforçava em repetir o nome diversas vezes e tentava associá-lo em sua mente com as características da pessoa, a sua expressão e aparência geral. Se a pessoa fosse importante, Napoleão se esforçava ainda mais. Assim que a Sua Alteza Real estivesse sozinho, ele escrevia o nome num pedaço de papel, concentrava-se nele, gravava-o seguramente em sua mente e depois rasgava o papel. Desta forma, ele tinha uma impressão visual, bem como uma impressão auditiva. Tudo isso leva tempo, mas boas maneiras, disse Emerson, são feitas de pequenos sacrifícios. A importância de lembrar e usar nomes não são apenas prerrogativas para reis e diretores executivos. Funcionam para todos nós. Ken Nottingham, um funcionário da General Motors em Indiana, geralmente almoçava no refeitório da empresa. Ele percebeu que havia uma senhora atrás do balcão que estava sempre com o rosto carrancudo. Ela havia passado 2 horas fazendo sanduíches e eu era apenas mais um sanduíche para ela. Falei-lhe o que eu queria. Ela pesou o presunto numa pequena balança, depois ela me deu uma folha de alface, algumas batatinhas e os entregou a mim. No dia seguinte, enfrentei a mesma fila, a mesma senhora e o mesmo rosto carrancudo. A única diferença que percebi foi o seu crachá. Dei um sorriso e disse: "Oi, Eunice", e depois disse a ela o que eu queria. Bem, ela esqueceu-se da balança, encheu o meu prato de presunto, deu-me 3 folhas de alface e caprichou nas batatinhas, tanto que estavam caindo do meu prato. Nós devemos estar cientes da mágica contida num nome, e percebi que este item é completa e inteiramente de propriedade da pessoa com quem estamos lidando, e mais ninguém. O nome é que distingue um indivíduo. Ele torna a pessoa singular entre todas as outras. As informações que estamos compartilhando ou o pedido que estamos fazendo se tornam especiais quando abordamos a situação com o nome do indivíduo. Desde a garçonete ao executivo sênior, o nome fará mágica quando nós lidarmos com os outros. Princípio 3. Lembre-se que o nome de uma pessoa é o som mais doce e mais importante em qualquer idioma para aquela pessoa.